Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais um Conecta Terceiro Setor, um espaço de muito aprendizado, muito conhecimento sobre o desenvolvimento institucional e as boas práticas das organizações do nosso querido terceiro setor. Para você que já nos acompanha, já sabe essa terminologia, mas para você que está chegando agora, uma breve explicação é que o primeiro setor, governo, os órgãos governamentais, o segundo setor, a indústria, as empresas, e o terceiro setor, associações, fundações, movimentos sociais, organizações religiosas, enfim, todos aqueles que trabalham diariamente para a construção de uma sociedade mais justa, mais solidária, mais inclusiva. E esse espaço aqui é um espaço onde a gente aprende muito sobre o dia a dia das organizações da sociedade civil. Hoje nós vamos aprender um pouco mais ainda sobre desenvolvimento institucional com a nossa convidada de hoje, que é a Pamela. Pamela, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço pelo convite, é uma alegria estar com vocês. Que bom, que bom. E a primeira coisa que a gente sempre pede para os nossos convidados é que vocês se apresentem para a nossa audiência. Então, quem é Pamela? Olha, Pamela hoje, atualmente, é gerente de programas no Instituto ACP, que é um instituto familiar, fundado há 6 anos por uma família empreendedora brasileira e que tem como missão promover o desenvolvimento institucional de organizações da sociedade civil no Brasil. Essa é a Pamela do LinkedIn, a gente brinca, né? A Pamela fora do LinkedIn é mãe do Tomás e da Martina. O Tomás tem 1 ano, o Tomás tem 4 anos, a Martina tem 1 ano. E é uma pessoa que gosta muito de família, passar o tempo com a família, curtir o final de semana com os filhos. Então, essa é a Pamela fora do LinkedIn. Então, tenho que te agradecer por seu tempo aqui com a gente e a sua generosidade também em compartilhar conhecimento aqui nos próximos minutos com a nossa audiência. Obrigada mesmo. É um prazer. E eu já começo, então, fazendo a pergunta para a gente desenvolver a nossa conversa aqui. Qual a definição de desenvolvimento institucional? Olha, não existe uma definição única de desenvolvimento institucional, né? O Instituto ACP entende o desenvolvimento institucional como todos aqueles processos, né? Tudo que acontece dentro de uma organização. Então, quando uma organização ela passa a existir, né? Ela passa a existir rodeada de uma série de estruturas, de processos, de coisas que acontecem dentro dela. Então, a gente fala que o desenvolvimento institucional é tudo que acontece da porta para dentro da organização, sem perder de vista aquilo que acontece da porta para fora, né? Porque o desenvolvimento institucional não é só sobre os processos internos da organização, eles acontecem sempre tendo em vista aquilo que a organização realiza para fora, né? Então, de uma forma bastante prática, objetiva, o desenvolvimento institucional, ele tem a ver com a governança da organização, como ela se estrutura, né, em termos de equipe, né, como ela pensa a remuneração, o desenvolvimento dessa equipe, né, tem a ver com os processos jurídicos, a gestão jurídica da organização, a gestão financeira, planejamento, avaliação e monitoramento. Então, todos esses processos que a gente conhece como processos de apoio, né, de uma organização, fazem parte daquilo que a gente entende como desenvolvimento institucional. Mas, como eu disse, eles não existem sozinhos de forma isolada, eles existem dentro de um contexto organizacional, dentro de uma missão a ser realizada, então a organização nunca pode perder de vista, né, aquilo que está para fora da organização para pensar os seus processos internos. É uma expressão que surgiu agora? É uma atividade recente? Não, na verdade, assim, o desenvolvimento institucional, ele existe enquanto uma organização existir, né? Então, ele sempre existiu. O termo desenvolvimento institucional também não é um termo novo, né? Assim, principalmente no campo empresarial, né? Fala-se de desenvolvimento institucional o tempo todo, e há muito tempo. O que a gente percebe é que essa é uma pauta que está cada vez mais frequente, né, recorrente, está mais na voz, né, das pessoas no campo social. Então, por mais que isso sempre tenha existido, as organizações, as pessoas que trabalham nesse campo não falavam com tanta frequência sobre isso,
né? E esse ano, principalmente, a gente vê desenvolvimento institucional começar a aparecer em pesquisas de tendências do setor, né? Mais de uma, inclusive, em eventos, né? A gente vê muito mais presente essa pauta. O Congresso do GIF, que aconteceu esse ano, né, trouxe o desenvolvimento institucional para a pauta pela primeira vez. O IDES, né, trouxe desenvolvimento institucional como uma tendência no retrato, né, que eles fazem anualmente, as tendências do ano. Então, a gente percebe que desenvolvimento institucional está muito mais presente, muito mais pautado hoje no terceiro setor, mas sempre existiu. E qual o nome, qual a expressão que era usada antes pelas OSCs? Eu acho que sempre se falou muito em gestão, né, processos de gestão, governança. Então, acho que desenvolvimento institucional ele sempre foi muito nomeado, né, por todas as dimensões que compõem esse desenvolvimento institucional. E acho que principalmente gestão, um termo mais frequente. E não está errado, né? É sobre gestão também. Para além também da gestão, para né? além Pelo da que gestão. Você comentou aqui, a gente vai abrir aqui. E eu posso chamar de DI para facilitar aqui a conversa? Pode, por favor. A gente usa DI também. É um palavrão, né? Usando, qual a relação do DI com a organização cumprir a missão dela? Existe essa relação? Existe uma relação direta, né? A organização, ela existe pela missão. Mas para a missão acontecer, tem uma série de estruturas, né, de processos, né, e de práticas que precisam acontecer internamente na organização. Então, um exemplo, né, uma organização sem equipe, né, dificilmente vai conseguir cumprir a missão, independente de qual seja essa missão. Uma organização, vamos pegar um exemplo, um hospital, por exemplo, né, que não tem uma estrutura física, que não tem equipamentos adequados, que não tem uma gestão de suprimentos, né? Ele não vai conseguir cumprir a missão dele. Então, tudo isso é desenvolvimento institucional, né? O desenvolvimento institucional dá a base, dá a estrutura para a missão da organização acontecer. E serve apenas para grandes organizações? Não, serve para todas as organizações. Desenvolvimento institucional é uma coisa muito particular, específica de cada organização, né? Então, independente do porte da organização, o desenvolvimento institucional está presente. Mas, obviamente, para organizações maiores, né? Provavelmente elas vão demandar estruturas maiores, né? Processos mais robustos de DI. Organizações menores talvez demandem processos menos robustos, menos estruturados, mas todas as organizações têm desenvolvimento institucional. Diante do que você está falando, então, a gente pode dizer que o DI pode ser utilizado também, pode fazer parte do dia a dia, inclusive dos movimentos sociais, das organizações de base? Também. Quando a gente pensa organização, né, não necessariamente a gente está pensando numa organização formalmente constituída, né, movimentos sociais, movimentos como o Movimento por uma Cultura de Doação, né, que não tem um CNPJ, mas tem uma estrutura por trás, tem uma governança, tem uma coordenação executiva, tem um planejamento estratégico. Então, tudo isso é necessário para qualquer movimento, organização formalmente constituída ou não formalmente constituída acontecer, existir. E há uma relação direta com captação de recursos? Captação de recursos faz parte do desenvolvimento institucional e acho que é uma peça bastante importante, né? O Instituto ACP é uma organização financiadora, né, doadora. A gente apoia o desenvolvimento institucional de organizações da sociedade civil. E as organizações, elas definem, né, quais são as prioridades delas em relação ao desenvolvimento institucional. Captação de recursos, não sei se é uma prioridade para 100% das organizações que a gente apoia, mas se não é 100%, provavelmente muito perto disso, né? Todas as organizações têm desafios de captação de recursos e tem isso como uma pauta prioritária, porque é isso que mantém a organização, né? Que sustenta as organizações. Então, captação de recursos é uma dimensão fundamental do DI. Para começar a trabalhar, o gestor ou a gestora que está em qualquer lugar desse Brasil, fala assim, eu quero
começar a ter esse olhar também de fortalecimento, de desenvolvimento da minha instituição? Quais são os primeiros passos? Legal. A gente lançou recentemente um documento de diretrizes para a promoção do desenvolvimento institucional de organizações da sociedade civil. Ele é um documento voltado para organizações doadoras e para organizações captadoras, com o objetivo de colocar desenvolvimento institucional num lugar mais central, né, dentro das organizações, das estratégias das organizações. Então, quando a gente pensa em organizações captadoras de recurso, são 6 diretrizes, né? A primeira diretriz é ter intencionalidade, né? A gente fala da importância das organizações, elas terem consciência da importância do desenvolvimento institucional e conseguirem colocar desenvolvimento institucional na pauta da organização, né? Na rotina da organização, no plano estratégico da organização. Então, esse é o primeiro passo, né? As organizações, elas realmente incorporarem DI como uma pauta importante. É fácil fazer isso? Parece muito simples, né? Mas não é fácil fazer isso na prática, porque no dia a dia das organizações, elas estão correndo para cumprir a missão delas, né? Elas estão correndo para entregar a cesta básica, elas estão correndo, né, para entregar a educação de qualidade para crianças e adolescentes, elas estão correndo para isso, né? E acaba não sobrando tanto tempo, tanto espaço, né, e equipe disponível para pensar os processos institucionais da organização. Então, é um pouco natural que eles acabem ficando um pouco de lado. Mas esse, na minha opinião, é o primeiro passo, né? É a organização tomar consciência da importância de pensar esses processos institucionais para a organização conseguir realizar a missão dela e, de fato, colocar isso de forma consciente, intencional, né? Essa intencionalidade na pauta da organização, no dia a dia da organização. E aí, de forma bastante prática, a gente, no Instituto ACP, sempre recomenda a organização começar com um diagnóstico, né? E a gente desenvolveu recentemente, junto com a plataforma conjunta e a Move Social, um autodiagnóstico para as organizações que a gente apoia e está público na plataforma conjunta para qualquer organização acessar e usar. Mas a ideia é que a organização, ela responda um questionário, um autodiagnóstico, né? Então, é uma reflexão de equipe que a organização faz. E esse autodiagnóstico vai dar um pouco um mapa, né, um gráfico para a organização, mostrando quais são os maiores desafios, né, quais são as dimensões onde ela tem mais desafios em termos institucionais. E aí, com isso, a organização consegue começar a pensar o seu desenvolvimento institucional. Quais são as minhas prioridades? Tem muita coisa a ser feita, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, por onde eu começo, né? Aonde eu tenho o maior desafio institucional aqui na minha organização, e ela consegue, a partir disso, desenhar um plano de desenvolvimento institucional. Então, tudo começa por aí. Um olhar para dentro, literalmente. Um olhar para dentro da organização. E tomar esse tempo, né? Tempo é uma outra diretriz desse documento, né? Desenvolvimento institucional leva tempo para acontecer, né? E demanda tempo das pessoas dentro da organização. Então, as pessoas, elas precisam conseguir dedicar esse tempo para fazer essa reflexão interna, né? E olhar para a DI com intencionalidade. Essa ferramenta é uma ferramenta que você pode baixar no seu computador, né? Ali está disponível também na plataforma conjunta. E são quase 30 perguntas, né? Ela não é uma ferramenta gigante. E a equipe da organização pode realizar ali e ter... É um norteador, né? Você falou a palavra ou a expressão planejamento estratégico. Usar o DI ou usar o planejamento estratégico para pensar sobre desenvolvimento institucional é uma boa prática? E se sim, de quanto em quanto tempo que isso tem que ser feito? Olha, eu acho uma boa prática no sentido de que o planejamento estratégico é exatamente o momento onde as organizações param
para pensar sobre elas, né? Sobre o que elas vão fazer no futuro e traçar rotas e caminhos. Então, eu acho que é um bom momento para a organização pensar também o seu desenvolvimento institucional. No Instituto ACP, a gente revisa o nosso plano de desenvolvimento institucional anualmente. Então, a gente tem uma teoria da mudança, né? A gente sabe aquilo que a gente quer transformar no campo. E anualmente a gente pensa o nosso planejamento, né? Que é um planejamento um pouco mais numa linha de plano de ação, né? Aquilo que a gente vai realizar no ano, em termos programáticos. E junto aos programas, a gente pensa o nosso desenvolvimento institucional. Então, o que a gente precisa fortalecer internamente para conseguir realizar, né, esse plano de ação. Então, a gente faz isso anualmente. Eu acho que é um tempo bom, né? Você falou questões programáticas, muito do tempo do captador de recurso, da captadora de recurso, ou do próprio gestor, da própria gestora, é para conseguir o dinheiro para fazer os programas, né? O DI, ele é amplo, né? É atender também quem faz os programas, né? Existe possibilidade de captação de recursos para eu vou chamar assim, para simplificar, essa linha de ação, essa rubrica de ação? Existe. A gente percebe que são escassos esses recursos no Brasil, né? Então, o censo GIF, referente a 2022, ele mostra que aproximadamente 3% do investimento social total, né, desse grupo de organizações que respondeu o censo, vai para apoio institucional, que não necessariamente vai para desenvolvimento institucional. Apoio institucional é aquele recurso que chega livre para a organização e que ela decide como ela vai alocar. Então, a organização pode decidir alocar em programas também, mas é um recurso que potencialmente está chegando para desenvolvimento institucional. É muito pouco, né? Somente 3% do total investido, que acho que é cerca de 5 bilhões de reais. Então, a gente sabe que é pouco. A plataforma conjunta também anualmente realiza um mapeamento, né, das oportunidades formativas e de apoio, né, de captação de recursos para desenvolvimento institucional. E a gente percebe também que são limitadas, né, as possibilidades de apoio para o desenvolvimento institucional, apoio financeiro. Mas existem, né? O próprio Instituto ACP é um exemplo de uma organização que tem o apoio ao desenvolvimento institucional como a coisa principal que faz, né? A nossa missão é essa. E existem várias outras organizações, investidores sociais privados, que também estão financiando o desenvolvimento institucional, às vezes não como o core, né, aquilo central da organização, mas como um programa específico, né? Então, existem essas possibilidades. E existem outras possibilidades também de financiamento, né, de apoio ao desenvolvimento institucional, por meio do apoio programático, né? Porque tem aquele recurso que chega livre para a organização e que ela pode escolher como ela vai alocar. Uma das possibilidades é o desenvolvimento institucional. Existe um recurso como o do Instituto ACP que é direcionado para desenvolvimento institucional. A organização necessariamente aloca em alguma coisa relacionada a DI. E existe aquele apoio programático, né, ou por projeto, né, que acho que é o mais comum hoje. Dentro desse apoio programático por projeto, podem existir linhas específicas, rubricas específicas ou um percentual desse valor para desenvolvimento institucional da organização. Então, essa é uma outra possibilidade que a gente vê algumas movimentações de financiadores também fazendo isso. Mas ainda assim, é muito pouco. Você disse no começo que já é uma prática do mercado ter o desenvolvimento institucional. Esse modo de pensar, então, também não está chegando agora no terceiro setor, não é isso, mas ele está se fortalecendo entre gestores e captadores de recursos. A gente pode afirmar isso? Eu acho que ele está se fortalecendo, né, pensando nos dois lados, né? Acho que tanto nas organizações que doam quanto nas organizações que captam, né? Eu acho que isso está mais presente
enquanto pauta, enquanto prática também, mas acho que a gente ainda tem um campo grande a ser explorado. Vamos juntar desenvolvimento institucional e gestão e governança? Para quem está assistindo a gente, fez o planejamento estratégico, pensou, uniu a equipe para pensar sobre os próximos passos da organização. E o que mais que o gestor poderia fazer para que o DI faça de verdade ali parte do dia a dia e não pegar aquele documento e colocar na gaveta? Legal. Eu vou trazer aqui um pouco das outras diretrizes, né, do nosso documento, que acho que ajuda a gente a pensar sobre isso, né? Então, a primeira é intencionalidade, como eu falei antes. A segunda diretriz é dinheiro. DI precisa de dinheiro, né? Uma coisa tão óbvia. Claro que DI precisa de dinheiro, mas é isso, é escasso ainda, né? Não é uma prática comum aos financiadores colocarem desenvolvimento institucional como algo central a ser financiado, né? Então, o que o gestor de uma organização captadora de recursos pode fazer a respeito, né? Ele precisa colocar essa conversa na mesa com os seus doadores, né? Quando eu trouxe o exemplo, né, do recurso programático, né, o recurso por projeto, que em alguns casos o financiador ele coloca uma linha específica para desenvolvimento institucional, né, ou um percentual. Essa é uma conversa que a organização precisa trazer para o seu doador, né? Ela precisa mostrar de forma bastante clara, transparente para o doador que a organização ela não se faz só de projetos, né? Ela tem toda a parte estrutural, né, que dá suporte aos projetos, e ela precisa se fortalecer, porque não é só sobre pagar os custos fixos operacionais da organização, né, ou os custos operacionais vinculados aos projetos. É sobre a organização poder investir nela, né, investir em inovação, investir em tecnologia, né, investir em processos que são fundamentais para ela se fortalecer, para ela ganhar resiliência, né, para ela ser sustentável no longo prazo. Então, essa conversa precisa ser feita com os doadores, né? O doador, ele também tem o seu desenvolvimento institucional. Então, ele sabe o que é isso, né? Não é uma coisa tão longe da realidade dele, muito pelo contrário, é muito próxima, né? O gestor de um doador, ele está pensando no desenvolvimento institucional da organização dele o tempo todo também. Então, essa conversa precisa ser feita com os doadores, né? Então, esse é um passo fundamental. Um outro passo fundamental é a organização saber aonde ela vai colocar esse recurso, né? Porque se chega um doador falando, olha, eu tenho aqui um recurso para você colocar no seu desenvolvimento institucional, né? Como é que você vai alocar esse recurso? Você tem hoje clareza, né, de quais são as suas prioridades, né? Aonde esse recurso é mais necessário hoje na sua organização? Tem muitas organizações que não fizeram essa reflexão ainda, né? Então, aquilo que eu falei da organização, fazer um autodiagnóstico, né, elencar suas prioridades, pensar num plano de desenvolvimento institucional, também é um passo fundamental para ela conseguir atrair dinheiro para a organização, né? Então, dinheiro é uma segunda dimensão. Tem uma terceira dimensão que a gente fala, que é DI precisa de confiança, né? A gente precisa construir relações numa outra base, né? Que é essa base de confiança. É desafiador fazer isso, porque a gente não constrói confiança do dia para a noite, né? Isso leva tempo, demanda muita troca, às vezes colocar um pouco as vulnerabilidades das organizações, né? Muita transparência, muita conversa, mas pela nossa experiência no Instituto ACP, a gente percebe que isso é totalmente possível, né? A gente faz apoios ao desenvolvimento institucional das organizações com um compromisso de 3 anos, né? Justamente porque a gente entende que essas relações de confiança, elas demoram um tempo para acontecer.
E nesses 3 anos, a gente percebe, né, o quanto a gente se conecta com as organizações, o quanto a gente conhece delas, o quanto elas conhecem da gente também, né? Porque é uma via de mão dupla, né? Então, se eu dou um feedback para a organização, eu também tenho que esperar que a organização também vai me dar um feedback sobre o meu processo de financiamento, né? Não sou só eu falando para ela aonde ela precisa melhorar, o que está legal, o que não está, né? Então, é uma via de mão dupla ali, é uma relação entre 2 partes. Então, construir relações, né, nessa base da confiança é fundamental também para o desenvolvimento institucional das organizações, né? Para que elas consigam se fortalecer de dentro para fora. É um amadurecimento. É um de ambas as amadurecimento. partes. Exato, é um amadurecimento de ambas as partes, né? Porque tem também uma dimensão muito grande do aprendizado, né? E desse aprendizado coletivo, que é uma 4ª dimensão, né, do documento de diretrizes. Então, a gente também fala que DI precisa de colaboração, precisa de reflexão, precisa de aprendizado. E é um aprendizado que acontece nesse modo coletivo, né? A gente aprende juntos. Tem aquilo que você aprende sozinho, tem aquilo que eu aprendo sozinho, mas tem muito daquilo que a gente aprende em conjunto, né? Trabalhando junto, trocando, de novo, expondo as nossas vulnerabilidades, né? Quando a gente fala de desenvolvimento institucional, a gente está falando, né? Eu vou trazer aqui uma imagem, a gente está falando de entrar na cozinha da organização, né, de conhecer aqueles processos mais profundos da organização, né, como é que ela organiza a cozinha dela, o que está faltando na cozinha dela, né, está faltando uma faca, está faltando uma pessoa, um profissional específico, está faltando uma tábua, né, o que está faltando ali para essa cozinha ficar bem organizada, né, para que as coisas aconteçam de uma forma mais fluida, mais natural, mais orgânica, mais efetiva. Então, é sobre isso, né? É sobre entrar na cozinha da organização. Tem muita exposição, né? E essa exposição, ela tem que acontecer dos 2 lados. Os financiadores, eles também precisam se abrir para as organizações e trazer as suas vulnerabilidades, as suas questões, os seus desafios, né? Porque os financiadores também têm os seus desafios, né? É uma mudança de cultura, né? De posicionamento também. É uma mudança bastante cultural, sim, né? Acho que principalmente pensando aqui em Brasil, né? Que a gente ainda tem uma cultura muito de desconfiança, a gente trabalhar nessa chave da confiança é uma mudança cultural. Você falou, quando se entra numa cozinha, qual a pessoa que está faltando ali. O desenvolvimento institucional também apoia a capacitação e formação de pessoas? Também é sobre isso. O desenvolvimento institucional, a gente fala que tem 3 grandes recursos, digamos assim, né, que vão para o desenvolvimento institucional. Tem um recurso que é um recurso mais das coisas ali do dia a dia, operacionais, né? Então, é pagar o salário, é pagar o aluguel do escritório, né? Então, aqueles custos recorrentes, fixos, né, operacionais da organização. Aí tem aquilo, né, que é pontual, né, mas essencial para a organização. Então, um planejamento estratégico, um processo específico ali de avaliação, por exemplo, ou a contratação de uma ferramenta de tecnologia, alguma coisa pontual, específica, que não é um custo recorrente, mas que é fundamental para aquela organização se fortalecer, né? E aí tem um outro recurso, que é esse recurso que a gente fala de investir em coisas que vão fazer a organização dar um salto, né? Então, assim, esse recurso de desenvolvimento mesmo, né? Que não necessariamente é crescimento, né? Desenvolvimento não é sobre crescimento, mas que é aquela coisa que vai fortalecer a organização, né? Que é um recurso pontual também, né? Mas é para uma coisa bastante específica, bastante estratégica para a organização. E, idealmente, ainda tem um 4º nível, né, de recurso, que é aquele recurso que a gente chama de reserva, né? Que é para a organização conseguir lidar
em momentos de crise, né? Enfim, a gente viveu recentemente, acho que todas as organizações sabem bem o que é isso, ou conseguir reagir rápido a uma oportunidade muito interessante para a organização, né? Então, por exemplo, a organização foi convidada para participar de um grande evento, né? Alguma coisa assim que demanda um investimento, é uma super oportunidade para a organização. Né? Ela precisa ter uma reserva para isso, porque isso não está no planejamento financeiro dela. Então, essa é uma outra linha de recurso. Então, para dizer, né, que investir em pessoas, né, em desenvolvimento de pessoas, faz parte, né, desse recurso, que pode até ser um recurso recorrente da organização. Então, a organização tem uma prática ou uma linha ali, uma rubrica, né, para desenvolvimento da organização, como pode ser um recurso pontual também de desenvolvimento, alguma oportunidade que surgiu. Eu estou te ouvindo aqui e me lembra muito os cursos da Escola Aberta do Terceiro Setor com relação à profissionalização e à capacitação de quem está atuando no setor. Porque todas as suas falas não é simplesmente querer ir lá fazer. Você precisa estar preparado para fazer e fazer bem feito, né? Querer fazer e fazer bem feito. E eu vou aproveitar, então, eu vou fazer aqui um merchan da Escola Aberta. A Escola Aberta do Terceiro Setor oferece cursos online gratuitos para todos aqueles que querem aprender ainda mais sobre o terceiro setor, sobre o trabalho das organizações da sociedade civil e também para aqueles que estão no dia a dia dessas instituições. Cada vez mais a necessidade da profissionalização, da capacitação, vídeo a fala da Pamela aqui com a gente hoje. E eu vou deixar aqui o endereço www.escolaberta3setor.org.br. E vou falar também o endereço da Conjunta, que tem a ferramenta de diagnóstico, né, para que você que está aí também possa fazer esse diagnóstico na sua organização, ou se você não tem organização, indicar para alguém também que precise, conjunta.org. A gente vai deixar aqui também para que você acesse aí. Compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que precisam conhecer ainda mais sobre o trabalho, as boas práticas do trabalho das organizações da sociedade civil, né? Como a gente costuma chamar aqui o nosso querido terceiro setor, para que a gente possa ampliar ainda mais essa corrente do bem e fortalecer esse setor, para que ele seja cada vez mais respeitado também, que é uma importante ação, que a sociedade também, porque cada vez mais respeitado, há mais doação, tanto de recursos financeiros quanto de voluntariado, etc, etc, né? Vamos falar de comunicação? Onde que o DEI... acabaram as diretrizes? Não, ainda não. Então, vamos nas diretrizes primeiro. Vamos continuar as diretrizes. Mas, enfim, as diretrizes eu também posso trazendo, assim, ao longo da conversa, porque é isso, as diretrizes são sobre desenvolvimento institucional. Tudo que eu pensar sobre desenvolvimento institucional, elas vão estar presentes. Mas, além dessas 4 que eu comentei, a gente tem uma 5ª diretriz, que é a dimensão de tempo, né? Que eu mencionei antes também, que é justamente a gente entender que as mudanças institucionais, elas levam tempo, né? Então, quando a gente pensa tanto do lado do financiador, né, de um doador ou de uma organização captadora, né, elas precisam colocar isso, né, no calendário delas. Né? Isso significa que financiamentos de curto prazo, às vezes, não vão funcionar para desenvolvimento institucional. Né? Porque demanda, né, um compromisso de financiamento de um pouco mais longo prazo. Né? Isso significa também que as organizações, elas precisam colocar o DI realmente na sua estratégia, né? Que é uma coisa de pensar a organização no longo prazo. E demanda tempo no sentido também das pessoas dedicarem tempo a isso. Né? Elas precisam conseguir parar, sentar, refletir, e um tempo de qualidade, né? Não é qualquer tempo. Né? Um tempo para que isso realmente se torne algo habitual dentro da organização, né? Que seja quase natural, orgânico pensar o desenvolvimento institucional. E aí tem uma última diretriz, que é a diretriz de pessoas, né? DI precisa de pessoas, são as pessoas que fazem o desenvolvimento institucional acontecer. E precisa de pessoas bem, saudáveis, né, dispostas, engajadas, motivadas. Então, tem uma dimensão também, né, do cuidado com as pessoas, né, porque são essas pessoas que vão fazer o desenvolvimento institucional acontecer. E também de colocar, né, as pessoas um pouco
na conta, né? Principalmente quando a gente pensa em financiamento, em doação, né? Os doadores pensarem que por trás, né, daquele trabalho ou daqueles resultados, daqueles números, né, que eles olham no final, existem pessoas fazendo aquilo acontecer e fazendo a organização acontecer. Porque as organizações, elas são organismos vivos, né, feitos por pessoas. Então, isso também precisa entrar na conta da doação, né? Então, são essas as 6 diretrizes que esse documento traz e que eu recomendo muito a leitura. Além das diretrizes, ele traz dicas práticas, né? Tanto para as organizações doadoras quanto para as organizações captadoras. Com planejamento estratégico, pensando no desenvolvimento institucional, a organização para de apagar incêndio, que é às vezes faz parte do dia a dia de uma organização, né? Eu tenho de, por exemplo, pagar uma determinada conta daqui tanto tempo, então eu vou fazer uma ação aqui. Vou fazer uma feijoada, vou fazer uma pizza. Enfim, se pensar, se tiver esse planejamento, esses focos de incêndio, eles até podem existir, mas a organização vai estar mais preparada para apagá-los, digamos assim, né? Com certeza. Quando a organização ela tem um planejamento, ela tem um norte, né? E ela tem uma rota para chegar lá, né? Ela consegue trabalhar melhor o tempo e os recursos que ela tem, né? Outros recursos, como pessoas, como recursos financeiros, né? Então, isso ajuda a organização a otimizar os seus esforços. Ela não perde tempo, ela não perde recursos apostando no lugar errado, né? Porque ela tem uma visão, ela sabe aonde ela quer chegar e ela tem uma rota ou possíveis rotas, né? Às vezes não é uma única rota, às vezes são algumas, mas ela consegue otimizar os esforços dela para chegar lá. Pamela, além do pensar junto com a equipe uma vez por ano, ou independente, né, de como o gestor ou a gestora definir ali o tempo, planejamento estratégico, há outras recomendações que você poderia deixar aqui para a organização e que fazem sentido para ampliar o fortalecimento institucional da organização? Olha, eu acho que sim, né? Depois que a organização tem um plano, né? Ela sabe aquilo que ela quer realizar, né? Em termos de desenvolvimento institucional, ela precisa conseguir acompanhar isso, né? Ao longo do tempo. Porque, como eu falei, né? Desenvolvimento institucional acaba ficando sempre para o final, né? Então, se a organização não coloca aquilo como uma prioridade, não monitora isso e não se cobra por isso, né? Isso vai ficando para trás, porque sempre tem coisas mais importantes ali para serem realizadas em termos de programas e missão. Então, é importante, né, que a organização tenha um processo também de acompanhamento, né, desse plano. E no caso do apoio que a gente faz, as organizações que a gente apoia, a gente faz esse acompanhamento junto com elas, né? Então, o nosso apoio, ele é totalmente livre dentro de desenvolvimento institucional. A organização, ela escolhe, né, o que ela quer fazer, quais são as suas prioridades, e a gente tem um processo que a gente chama de reuniões de pit stop. Tá? Cada 6 meses, a gente se reúne com essas organizações para olhar para o plano dela, né? E o que ela está realizando ou não. Será que tem que repensar o plano, né? Será que tem coisas que não fazem mais sentido ali ou coisas que ela gostaria de incluir? Então, a gente tem exemplos muito interessantes, assim, de coisas que vão acontecendo, né? Muitas organizações colocam a captação de recursos, né? Como uma prioridade do plano. Mas aí, quando ela vai trabalhar num plano de captação de recursos, ela percebe que, às vezes, o problema dela é um problema de marca, né? Então, ela precisa um pouco revisar esse plano dela de desenvolvimento institucional e investir, né, num processo de fortalecimento da marca dela, né? Então, essas coisas, elas vão acontecendo, né? Porque é isso, o plano, ele é muito vivo, né? E aí, esse monitoramento, esse acompanhamento, esse ajuste de rotas, ele precisa ir acontecendo. E ele precisa ter pessoas responsáveis por realizar esse plano, né? Essa responsabilidade, ela pode ser dividida entre a equipe da organização, no caso do Instituto ACP, é assim que a gente faz.
A gente divide as responsabilidades sobre desenvolvimento institucional entre a equipe. Mas pode ter uma pessoa dedicada a desenvolvimento institucional também, né? Em organizações um pouco maiores, com um pouco mais de estrutura, isso acontece, né? Tem uma pessoa dedicada à DI, né? Que vai ser a pessoa responsável por fazer, né, os processos de DI acontecerem, né? E esse plano de DI acontecer. Então, é importante que a organização também tenha, né? Além dessa esse hábito, né, de pensar o desenvolvimento institucional em termos de vou me planejar, né, realizar e monitorar essa realização. A avaliação e o monitoramento é tão importante para o atendimento que a organização faz, mas diante do que você está falando também é importante para o dia a dia da gestão dela. É isso mesmo? Também, principalmente o monitoramento, né? A gente ainda encontra bastante dificuldade em avaliar desenvolvimento institucional. Essa é uma pauta muito nossa do Instituto ACP, porque é a nossa missão, né? Então, a gente pensa muito a avaliação de desenvolvimento institucional. Mas o monitoramento é fundamental, né? Qualquer coisa que você coloca num plano, você precisa monitorar. Né? Você tem que acompanhar, você tem que ver o que está acontecendo, você tem que coletar dados, evidências, né? Para conseguir refletir sobre, né? Não é uma questão de prestação de contas só, mas é pensar sobre aquilo que você está fazendo, né? Será que é o melhor jeito? Será que eu poderia fazer de outro jeito, de outra forma, ou outra coisa, né? Então, tudo isso faz parte dos processos institucionais das organizações. E as parcerias? Aquelas parcerias intersetoriais, vamos chamar assim, né? Entre setores. Elas também fazem parte do fortalecimento da instituição? Eu acho que bastante, né? Pensando tanto em termos de financiamento, né? Então, aonde as organizações vão buscar financiamento, doações para o seu desenvolvimento institucional, né? Então, pensando em parcerias nesse sentido. Mas não só, eu acho que também de trocas, de aprendizagem. A gente sempre tem que tomar um cuidado, né? Para não tomar como dado que aquilo que acontece no segundo setor, nas empresas, é um modelo a ser seguido, né? Porque as empresas, elas funcionam numa outra lógica, né? A missão delas é outra, o propósito delas é outro. Mas tem muita coisa ali para a gente aprender também, né? Sobre vários processos, né? Processos jurídicos, processos de planejamento, processos de gestão de pessoas. Tem muita coisa para ser aprendida também, né? E muita troca ali para acontecer. Então, eu acho que é importante, né? Essas parcerias, essa relação entre setores, né? Igualmente com o primeiro setor, com o governo, né? Então, tem muita coisa ali, tem muita troca para acontecer, sempre com esse cuidado, né? De entender que o terceiro setor é um setor específico, né? Que trabalha por um propósito específico, e que não precisa necessariamente tomar os modelos, né? Do segundo setor ou do primeiro setor como os modelos a serem seguidos ou ideais. Muitas vezes nem são, né? A gente sabe disso. Então, a gente também precisa criar os nossos próprios modelos e processos, né? E jeitos de fazer as coisas, mas a inspiração é sempre bem-vinda. Pamela, diante dessa conversa nossa, me vem também uma outra pergunta, que são quais as tendências que o desenvolvimento institucional apresenta para o nosso setor? Eu acho que, assim, a principal tendência é que desenvolvimento institucional está se tornando uma tendência. Então, assim, acho que essa é a principal tendência, que é uma novidade, né? A gente tratar desenvolvimento institucional em vários espaços, em vários lugares, com mais naturalidade, é uma tendência muito positiva para todas as organizações, né? Mas eu acho que, para além disso, né, acho que a gente precisa pensar que o desenvolvimento institucional, ele não é algo que acontece, não depende de uma única pessoa, de uma única organização, né? Ele é algo que se constrói de forma coletiva, e todo mundo tem responsabilidade nisso, né?
E eu acho que eu trago isso como uma tendência porque eu acho que as pessoas que trabalham no nosso campo estão começando a se dar conta cada vez mais disso, né? Todo mundo tem responsabilidades, todo mundo tem um papel nisso. Mesmo organizações muito pequenininhas, né, que não têm acesso a recursos, que têm dificuldade, né, de acessar informações sobre desenvolvimento institucional, essas organizações elas também têm um papel nisso, né, de pensar o seu próprio desenvolvimento institucional, mas também de influenciar esse movimento dentro do campo, né? Para que desenvolvimento institucional deixe de ser somente uma tendência e se torne algo assim, né? Assim, a gente fala sobre isso o tempo todo, a gente pensa nisso o tempo todo, que é como deveria ser, né? Então, acho que assim, para a gente sair desse movimento de tendência que a gente percebe hoje, né, do desenvolvimento institucional, para algo que a gente possa dizer que desenvolvimento institucional se tornou cultura, né? Dentro da sociedade civil organizada brasileira, cada um precisa fazer a sua parte, né? Entender qual que é a parte que cabe a si, né? Então, se eu sou um financiador, né? O que cabe a mim, né? Pensando em fortalecimento das organizações da sociedade civil, né, de promover o desenvolvimento institucional delas, sobre dinheiro, é sobre financiamento, mas é sobre o que mais, né? Que tipo de financiamento, que perfil de financiamento, que modelo de financiamento eu vou usar para fortalecer essas organizações, né? O que mais eu posso oferecer para elas, né? Será que eu não tenho que repensar outras práticas que eu tenho também? Então, tem uma série de coisas que precisam ser pensadas, né, pelo conjunto de organizações que compõem essa sociedade civil organizada brasileira, para que daí, de fato, se torne uma cultura. Uma pena, mas já estamos terminando pelo tempo que nós temos aqui. E eu gostaria de deixar, então, o microfone aberto para suas considerações finais. Legal. Eu acho que, assim, talvez eu vá retomar algumas coisas que eu trouxe antes, né? Trazendo alguns destaques, aquilo que eu acho que é mais relevante para a gente avançar, né, na promoção do desenvolvimento institucional e talvez retomando um pouco das diretrizes também, né? Então, acho que um primeiro ponto desenvolvimento institucional precisa ser algo intencional, né? De todas as organizações. Então, pensando do lado de quem capta recursos, né, as organizações elas precisam ter consciência da importância do desenvolvimento institucional e elas precisam colocar desenvolvimento institucional dentro da organização delas, né, da rotina, das práticas delas, e pensar frequentemente sobre isso de forma intencional, sabendo aquilo que elas querem realizar e transformar em termos de desenvolvimento institucional. E pensando do lado dos doadores, né, os doadores também precisam colocar o DI de forma intencional nos seus financiamentos, nos seus processos e modelos de financiamento, né? Então, acho que esse é o primeiro grande passo, né, que a gente precisa dar a todos nós. Pensando do lado das organizações, né, é muito importante que elas estejam preparadas para receber um recurso para desenvolvimento institucional, né? Então, elas fazerem um autodiagnóstico, né? Qualquer autodiagnóstico, às vezes elas não precisam nem usar um instrumento ou uma ferramenta que existe, mas existem várias disponíveis na plataforma conjunta, né? Que elas podem usar. Então, fazer um autodiagnóstico junto com a equipe, de forma coletiva, né? Para pensar, para refletir sobre a organização em termos institucionais, elencar suas prioridades, criar um plano de desenvolvimento institucional, com ações específicas, com responsabilidades, né? Quem é responsável pelo quê, quem lidera o quê, colocar esse plano de ação em prática, né? Buscar recursos para executar esse plano, colocar esse plano em prática. Muitas coisas de um plano de desenvolvimento institucional nem dependem de recursos financeiros, né? Você repensar, por exemplo, seus processos jurídicos, né? Não está funcionando bem, demora muito tempo para a gente assinar um contrato.
Bom, vamos repensar o nosso processo, mas isso é uma questão de ter gente dedicada para isso, né? Ou pensar uma política nova para a organização. Não necessariamente você precisa contratar alguém para fazer isso, né? Então, por onde eu consigo começar, mesmo sem recursos financeiros, mas com a minha equipe, né? Que está aqui empenhada, engajada em fazer isso acontecer, né? E colocar esse plano em prática e monitorar, acompanhar esse plano ao longo do tempo, né? Então, tem uma dimensão de buscar recursos, que é importante, a organização tem que estar preparada para isso, mas tem uma dimensão também dela ter tempo para se dedicar para isso, né? Em um tempo de qualidade, ter pessoas, né? Interessadas, engajadas e bem cuidadas, né? Para fazer o desenvolvimento institucional acontecer. E fazer tudo isso em rede, né? Não só internamente, né? Dentro das próprias equipes, mas buscar pares, conversar com pares, né? Formar redes para falar sobre desenvolvimento institucional, né? Para construir coisas de forma colaborativa, conjunta, aprender junto com os outros, né? Com os financiadores, com outros pares, né? Com as organizações com quem eu estou lidando ali diariamente, né? Então, vamos começar a fazer mais junto, mais coletivo, aprender junto, né? Então, acho que tem essa dimensão que também é bastante importante. Que bom, que bom. Como voltando à outra pergunta, como que vocês, o Instituto ACP e outros financiadores também não desistam, né? Continuem aí também. Jamais. Nessa luta. Pamela, obrigada pela sua generosidade em estar aqui com a gente, em compartilhar esse conhecimento seu aqui comigo e com a nossa audiência também. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, foi um enorme prazer. E a gente está sempre à disposição. Que bom, que bom. Obrigada. E obrigada a você também que esteve conosco em mais esta edição do Conecta Terceiro Setor. Muito obrigada. E mais uma vez lembrando, compartilhe esse vídeo para que a gente possa ampliar ainda mais esta corrente do bem, esta corrente de conhecimento sobre as organizações da sociedade civil organizada. Obrigada pela sua companhia. Eu já te convido para que a gente possa estar juntos na próxima edição de mais um Conecta Terceiro Setor. Até lá!